Olá, amigos, boa noite, irmãos de luz. Como é que estão aqui? Dia de terça-feira, dia 13. Bate-papo aqui reto, rápido. Para quem está aqui numa cidade dita do Carnaval, é o último dia. Eu, particularmente, estou no meu retiro espiritual, em casa, minha residência. Não exatamente neste momento, né? Um pouquinho aqui a caminhada. Eu acho que tudo na vida tem limite, é bom assim, né? Tem gente que quer que tudo nunca acabe, que seja infinito como uma fuga e fugir dos problemas, encarar as realidades. Já outras pessoas preferem que essas realidades, as rotinas voltem para poder lutar. Particularmente é meu caso. Eu acho que momento de descontração, viagem, entretenimento, festas, tudo tem limite. E há de convir que, particularmente aqui na terra onde eu estou, Salvador, eu sempre vi como exagero. Há muitos lugares aí, eu vi até uma matéria hoje aqui sobre o carnaval na Amazônia, lá em Manaus, algumas regiões lá, o carnaval lá é 3 dias. Domingo, segunda e terça. De terça começa, para quem não sabe, a quaresma, que são os 40 dias até a Semana Santa. Um momento de peregrinação, de reflexão de Jesus. E muita gente possa não saber, mas a motivação disso tudo é católico. É uma festa religiosa. Mas começou-se a esticar para antes. O domingo aqui, há muitos anos atrás, já virou sábado e sexta e quinta. Hoje já tem os prés, furdunço, pipoco, fuzuê, não necessariamente nessa ordem, e tudo é exagero. Mas a desculpa é que move o turismo e a economia da cidade. Ano após ano, particularmente Salvador, continua sendo uma cidade paupérrima, a grande maioria miséria, violência, analfabetismo, desemprego nas alturas e engrossa as cabeças aí da liderança. A imprensa não traz essas verdades, os políticos não gostam de trazer essas verdades, mas a gente precisa trabalhar com essas verdades. Isso é falar mal? Não, isso é falar a realidade. Mas espiritualmente falando, particularmente eu não gosto dessas abordagens, essas frases prontas de dizer que o ano começa depois do carnaval. Isso aí chega a ser ofensivo e agressivo para quem está procurando trabalho, para quem está procurando renda, para quem está na dificuldade. Se tornou mais grave ainda com o advento das redes sociais, que de social, infelizmente, não tem nada. A gente usa a rede social aqui no Irmãos de Luz e outras, influência em engenharia, esporte, até no pessoal com mais inteligência. Inteligência essa intelectual e emocional. Não como muita gente faz de falsas aparências. Vivem de status, mostrando alegria, mostrando estabilidade, quando na verdade suas vidas reais muitas vezes não passam de ilusões financeiras, emocionais e até mesmo espirituais. Isso é um julgamento, uma condenação? Não, mas é uma reflexão para que a gente se retraia um pouquinho na nossa realidade, deixe de fugas, porque isso acaba muitas vezes mexendo com o psicológico e emocional de outras pessoas. E a gente vê aí muitos problemas ligados, tem nada a ver com o Instagram, tem nada a ver com o Facebook, tem nada a ver com o Twitter, tem a ver com o ser humano, de fragilidades e vulnerabilidades que muitas vezes levam à ansiedade, depressão e até mesmo ao desfecho da própria vida, o que é uma coisa que a gente tem que enfrentar hoje na nossa dura realidade mundial. Essa epidemia, ou mesmo endemia, que ainda não é considerado pandemia, de suicídio no mundo. Aqui em Salvador, particularmente, está vendo aí muitos viadutos serem colocados grades mais altas para dificultar a vida do tentante. Claro que aquilo ali é só a ponta do iceberg. A gente tem que trabalhar no acolhimento, na educação, na amorosidade, no abraçar. E isso não cabe, não vai se resolver com as fugas, as ilusões que a festa da carne traz. Que era 3 dias, virou 5, virou 7, virou 12, e a imprensa enche, boa parte da imprensa enche aí a boca, e os textos para dizer que, e nacionalmente falando, isso muitas vezes a pessoa acha lindo, acha graça, mas não é. A gente é visto muitas vezes
como uma coisa que também é falsa. Nós somos um povo aqui trabalhador, um povo dedicado, embora falte muito trabalho, falte muita renda, tem muito assistencialismo. E a gente não pode deixar esses políticos tomarem conta de nossas vidas. Temos que fazer por onde, estudar, conquistar nossos espaços e crescer espiritualmente. Mas minha abordagem que me trouxe aqui hoje é um tema um pouco delicado, que acho que em algum modo todo mundo, de um jeito ou de outro, já viveu aí no seu ciclo familiar, no seu ciclo fraterno e até mesmo, por que não dizer, no seu ciclo laboral, trabalhista, que é o chamado fogo amigo. É uma expressão que surgiu no ambiente de guerra, quando alguém é atingido por um próprio artefato ou projétil, a bala, né? Da mesma equipe, digamos assim, da mesma tropa. Claro que, obviamente, numa guerra, você imagina assim, não é intencionalmente. Um acidente, o tiro foi disparado, saiu pela culatra, ou mirou errado e pegou num companheiro. Isso vale para avião, vale para aeronáutica, vale para marinha, vale para o exército. E não é expressão mais do dia a dia, e também não quer dizer necessariamente traição. Também não chega a ser uma traição, mas é quando você é surpreendido por uma coisa que você, em suma, não deveria ser o alvo. E por que estou trazendo esse tema? Da importância do orar e vigiar. E muitas vezes a gente convive com pessoas de religiões diferentes, pessoas de crenças diferentes, energias diferentes, ou simplesmente não acredita em nada e acha que sabe das coisas. E às vezes, principalmente quando gira em torno do tema mediunidade. Ah, mas eu não sou médium. Todo mundo é médium. O que você pode não ser é que você não é chamado ostensivo, não manifesta, ou pelo menos não tem consciência que tem. E isso traz uma reflexão, porque a questão do médium muitas vezes é latente, a mediunidade latente pode ser desenvolvida pelo livre-arbítrio, se assim se interessar e quiser. Mas pelo livre-arbítrio também você tem todo o direito de não querer se envolver com esse assunto. Mas existe toda uma programação reencarnatória, no antes de encarnar aqui e tudo, mas que pelo velho esquecimento chega para a gente na forma de inspiração, de ideias, nos insights, muitas vezes através dos sonhos. E por que fogo amigo? Porque muitas vezes essas pessoas que a gente está muito próximo de nós são objetos, veículos invigilantes de frases, expressões, ou por que não dizer, ataques a você. Isso não lhe faz nem lhe dá o direito de colocar na condição de vítima, ninguém está dizendo isso. Mas é quando você muitas vezes se surpreende, quando aquelas falas, aquele olhar, a gente fala assim, poxa, parece uma psicofonia semiconsciente, inconsciente ou consciente. A gente não vai entrar no mérito aqui, até porque a pessoa que é treinada, educada, mediunicamente, ela já consegue discernir, claro que com a experiência, principalmente com a vivência, quando ela está no estado de semiconsciência ou inconsciência. Mas o fato é que quando a pessoa que é do seu convívio, um familiar, alguém que você quer bem, ele quer bem, surpreende você com frases muitas vezes do nada, que não fazem parte do contexto cotidiano daquela pessoa, que ela não diria isso numa condição normal, ou pelo menos estranhamente você explica que aquele contexto está aparecendo ali naquele momento. Isso também não quer lhe dar o direito de achar que você, uma expressão aqui bem popular, você é um santo. Todos nós não somos vítimas nem somos algozes, somos responsáveis pelo nosso passado, nossas escolhas. Boa noite, Marcos, boa noite, Zari, boa noite a todos que estão aí. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Essas escolhas muitas vezes que não foram feitas nessa vida presente. E que seja feita nessa vida. Às vezes, como a gente chama assim, às vezes, uma Kardec uma vez perguntou aos espíritos, está no livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se os espíritos interferiam nos nossos pensamentos, nas coisas que nós falamos.
E ao que foi respondido a ele, muito mais do que imaginais. Ou seja, nós estamos o tempo todo inseridos aqui nessa psicosfera de sinergia, aquela que a gente atrai pelo nosso consciente ou inconsciente, e que muitas vezes quando encontra, aí é um encontro de chave com fechadura. Às vezes a pessoa não sabe que tem a mediunidade, não está nem aí para isso, e a entidade sabe quem é médium. Ele sabe que pode, digamos assim, aspas, usar aquela pessoa como um veículo para fazer algum tipo de manifestação. E assim faz. Um médium de efeitos físicos, por exemplo, não quer dizer que ele é psicofônico, ele pode ser os dois. Trajano, mas você pode ter várias faculdades mediúnicas? Pode. Mas em suma, em geral, aquela que é mais aflora de acordo com o ectoplasma, de acordo com as energias envolvidas, a programação espiritual, está mais voltada uns para psicografia, ou psicofonia, ou os dois juntos, outros mais da sensitividade, que é diferente de sensibilidade. Sensibilidade é algo mais táctil, é algo mais da pele, do corpo, do magnetismo, e a sensitividade está mais ligada à captação de energias ao entorno. Aqui está seco, está molhado, está quente, está frio, e nada naquela temperatura dos homens aqui, das mulheres, já justifica aquele momento. Mas onde é que eu quero chegar? Que muitas vezes, por que o orar e vigiar? Porque a gente pode sofrer essas interferências eletromagnéticas e nós sermos atingidos por isso. E principalmente os pensamentos que chegam de uma forma muito sutil, ou muitas vezes muito sutis, como se fossem pensamentos nossos. E aí a invigilância impera. E o que é pior, muitas vezes quem está do outro lado, às vezes até uma pessoa que estudou, às vezes uma pessoa espírita, ou não, ou de um bandista, candomblessista, uma pessoa que tem conhecimento, tem treinamento, mas a depender do contexto da vida, dos problemas corriqueiros que está vivendo ali, no bom jargão popular aqui, né? Contas a pagar, problema com família, com filhos, está resolvendo as coisas, no corre-corre, está preocupado com alguma coisa, doença, saúde na família. São brechas que são encontradas em vigilâncias que a gente normalmente vai entrar na vibe, vai entrar na sintonia e vai responder. Muitas vezes você recebe orientações, às vezes até numa mediúnica, ou no centro espírita, ou por inspirações até nos desdobramentos, ficar assim, fica quieto, não responda, silencia. A gente lê isso nos livros, faz palestras, mas quando vem muitas vezes a hora H, a prática, fica difícil, porque você está tendo inserido nesse contexto da vida real. E aí a gente entra, como não devolver? Como não entrar naquela sintonia que você está vendo que é provocativa? O ego muitas vezes fala alto e grita, responda. Não deixe por menos, não deixe barato. Não importa se a pessoa do outro lado é o cônjuge, é o namorado, namorada, se é o filho, se é o pai, a mãe. Muitas vezes o ego, e é o seu eu mais profundo, visceral, interior, antigo, vai chegar a se dizer, não, você aí tem que agir como sou eu do passado. Já atuei. Não baixe a cabeça. E muitas vezes a estratégia emocional, intelectualmente falando, é silenciar, é sair do ambiente. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu às vezes posso parecer, para quem me conhece pouco, posso passar a ideia para quem não me conhece que eu sou uma pessoa brigona, que eu gosto de uma pessoa de confusão, e não sou. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa da paz, quero paz, gosto de rir, gosto de me divertir. Mas parece que às vezes essas coisas quando acontecem, parece que estão pisando no seu calo ali, e é um pisar de calo com esporão. Você pisa o calo e naquele momento a pessoa está com um esporão, está com uma fasciite no calcanhar. Aí você imagina a dor. E essa dor, a vontade de ficar em silêncio é quase zero. Mas às vezes salta uma palavra, uma frase que a gente... Poxa, onde é que está o orar e vigiar e aqui agora? É uma questão de segundo. E aí, trazendo para o campo eleitoral, né? Às vezes uma réplica gera uma tréplica, que por sua vez vai ter uma quadréplica, e alguém tem que quebrar o ciclo. Muitas vezes o provocador não vai quebrar esse ciclo, ele vai continuar provocando ali, mesmo no seu silêncio. E por que eu chamei de fogo amigo? Porque não é um inimigo,
não é uma pessoa do convívio um desafeto seu, não é do seu... É uma pessoa que você mantém uma relação até então harmoniosa, uma pessoa que até está num momento bom, as energias estão conspirando, mas do nada a coisa desanda. É frustrante, é revoltante, é angustiante, e às vezes a gente precisa se recolher. Muitas vezes a gente tem que procurar um lugar para ir, dar uma volta, tá no seu condomínio aí, vai dar uma volta, vai dar uma dada. E às vezes você está saindo pela porta, o irmãozinho está lá através do veículo dizendo: vá, fuja, você é um covarde. Uma pessoa que até então tem respeito e carinho por você. Isso aí acontece muito com as pessoas. Pena que poucas pessoas falam, compartilham. Mas ninguém está livre disso. Se você é espírita, católico, bandista, candomblessista, ninguém está livre disso. E a gente tenta ali, é como se fosse, na mediúnica, desculpe eu gaguejar, porque eu estava pensando enquanto falo, eu não faço isso. Numa mediúnica, você tem uns momentos, tem estratégia, tem uma coordenação ali, você vai lá, doutrina, conversa, convence, ou não. O processo de convencimento e argumentação na doutrinária pode acontecer naquele dia, pode acontecer em outro. A vida em espírito que vai e volta. Mas o trabalho de doutrinação é um trabalho de mão dupla. É uma ajuda para você e para ele. Não é só você se colocar numa condição de superioridade, que isso é uma ilusão, que você está ajudando ele, você também está se ajudando. Até porque muitas vezes entidades aparecem lá para apontar seus podres, para apontar aquilo que você não quer enxergar ou finge que não tem e que você se melhorar. Mas voltando aqui para o fogo amigo, não existe esse contexto de doutrinação, esse planejamento, é tudo muito rápido. E você tem que segurar sua onda, tem que se acalmar, manter o pensamento elevado e silenciar, que vai passar. Aquilo ali passa e depois é como se nada tivesse acontecido. O fogo amigo, muitas vezes, um estado de inconsciência ou semiconsciência, porque quando é consciente, ele segura. Ele sabe que aquele pensamento não é dele, que não deve dizer e evita. Mas quando é semi-consciente ou inconsciente, porque não é educado mediunicamente, ou não se envolve, ou não tem interesse em fazer porque não acredita, não é a religião dele, mas ele continua sendo médium. Ele vai continuar ali. E depois é como se nada tivesse acontecido. Passou, a pessoa muitas vezes age com você naturalmente, e você fica assim pensando para você mesmo: que cara de pau. Não é cara de pau não. A pessoa não sabe que estava passando por aquilo. Isso acontece mais do que se imagina dentro do seio familiar. Isso acontece mais do que se imagina. E eu estou falando aqui num ambiente sem nada externo, viu, gente? Não estou levando em consideração aqui, não tem nada de álcool envolvido, não tem nada de bebida, de cerveja, simplesmente acontece. E qual o gatilho disso tudo? Foi um tema? Foi um assunto específico? Foi alguma frase? Muitas vezes é só uma palavra. Porque a palavra é a verbalização do pensamento. E o pensamento é energia. O pensamento é frequência. O pensamento tem ondas. O pensamento tem todo um contexto de ideoplastia que torna somatizado aquele processo. Então, assim, na Arte da Guerra, é um livro de Sun Tzu, né, que apesar do nome, ele é arte da guerra no sentido figurado, para enfrentar as coisas da vida. E recuar é uma estratégia. Quem lembra de um jogo de xadrez, né, que pensa lá, tem os peões que estão na frente, o rei e a rainha lá atrás, a dama, tem as torres, os cavalos. É um jogo que mexe muito com inteligência. E aí é um jogo de estratégia. A depender do público que esteja assistindo aqui neste momento, quem está em casa vai assistir depois, quem em algum momento aqui nunca jogou War, quem nunca jogou Banco Imobiliário, quem nunca jogou Scotland Yard, quem nunca jogou Detetive,
Quem nunca jogou Guerra Naval, né? E outros jogos. Essa geração, particularmente hoje, precisa jogar mais pega-vareta, precisa jogar mais pinote, aquele cavalinho que você equilibrando as coisas até dar um pulo e derrubar tudo. São jogos tão lúdicos, brincadeiras, brinquedos tão lúdicos que fazem falta. Eles estão por aí, estão sendo vendidos ainda. Existe um setor retrô nas lojas, que eu já vi muito por aí, e que é a salvação. Cabe aos pais pegar essas ferramentas e interagir com os filhos. Mas voltando aqui para... Não, porque tudo se entrelaça, né? Voltando aqui para o contexto do fogo amigo, muitas vezes magoa, machuca, porque são pessoas do seu convívio. A gente sabe que a gente tem as relações de sangue e espirituais. Às vezes as relações são de sangue, às vezes são relações espirituais que se juntam aos de sangue. Mas muitas vezes famílias com relações muito conflituosas, pai, mãe, filhos o tempo todo, é meramente sangue. E as atrações e sintonias espirituais do resgate de vidas passadas, que estavam em posições diferentes nas constelações espirituais, familiares. Mas aí você também tem o livre-arbítrio, que chega um momento que você sai de casa, ou mesmo antes de sair de casa, tem um novo relacionamento, esse relacionamento vira um casamento, que daí tem um filho, que aí existe uma relação de sangue. Um filho para uma mãe, para um pai, é uma relação de sangue. É uma relação espiritual? Pode ser, muitas vezes é, mas a relação com o cônjuge não é de sangue, é uma relação, muitas vezes, de resgate. É uma relação de reencontro. Com base em que está sendo falado isso? O livro Estudando na Mediunidade fala que 70% dos relacionamentos são provacionais. E o que quer dizer provacionais? É aquela relação que você tem uma atração, que você gosta de beijar, gosta de abraçar, gosta de dormir junto, gosta de dormir de conchinha, mas vai ter muitos atritos, vai ter muito a parar de arestas. Aquela relação pode ter começado na vida passada, foi um processo interrompido, pode ser que continue na vida passada, alguém vai dizer assim, Deus é mais, nunca mais eu quero ter, muita gente fala isso, mas a verdade é que 70% dessas relações, por isso que o número de divórcios também é muito alto, que hoje em dia se divorciar é muito mais fácil que no passado. Também os casamentos eram mais arranjados, digamos assim, as mulheres sofriam muito com isso. Mas as pessoas também vivem um imediatismo, uma fugacidade em relação às relações, que elas só querem viver a parte gostosa, a parte prazerosa, a parte da paixão. E quando vem o amor já vem junto, que o amor é amadurecimento da paixão. O amor é quando a paixão, que é uma doença, se cura e vira amor. E você tenta conviver com os defeitos. Ajuda um ao outro a se melhorar. Mas a gente carrega muito forte e coloca como na frente dos bois, muitas vezes, mais até os homens do que as mulheres, a questão material, sexual, de atração. Os homens precisam evoluir muito, nós, nesse sentido da qualificação, da seletividade, no sentido da qualidade, em detrimento da quantidade. A questão do macho alfa, tudo. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes administrar isso, principalmente quando tem as vicissitudes da vida, tem as batalhas da vida, com alguém vai dizer, a vida não se resume a boletos, a vida não se resume a pagar despesas, a vida não se resume a essas lutas diárias. A gente tem que aprender que a vida muitas vezes é uma montanha russa, um sobe e desce. Às vezes quem você está ali admirando, está num momento bom, méritos para ela, não é motivo de ter inveja. O seu momento bom já teve, mas você vai ter de novo. Atrás, não é fácil falar isso, é fácil falar. A pôr em prática vai depender de esforço. E o esforço nem sempre aparece como a gente quer um imediatismo muito grande. E isso muitas vezes as relações são desgastadas, porque a gente idealiza as relações, a gente projeta, consciente ou inconscientemente. E chega um momento que o copo transborda, muitas vezes isso aí dá a brecha para os obsessores, para os amiguinhos, os irmãozinhos de luz, os irmãozinhos filhos de Deus, que também são nossos irmãos, e que às vezes usam os momentos, quando não conseguem atingir a gente,
Isso aí já trazendo para o campo da blindagem espiritual, a proteção. Quando não consegue atingir a gente, eles atingem esse outro para nos desestabilizar. Quem lê o livro Diálogo com as Sombras, é muito legal essa abordagem, Diálogo com as Sombras, porque muitas vezes tem gente que cai na armadilha, cai na tentação, na provocação. E quando eles não conseguem atingir aquele obreiro, que com seus defeitos todos, com suas limitações todas, está ali tentando ajudar o bem, está tentando se reformar, tentando se melhorar, mas ele não consegue atingir. Ele atinge o cônjuge, o parceiro, para desestabilizar. Não é fácil, não. Eu falo por mim, falo por pessoas ligadas a mim, falo por pessoas que já testemunharam para mim. E essa psicografia não está isolada. É um livro fininho, de letra grande, depois qualquer um pode procurar aí, Diálogo com as Sombras. E eu não estou falando aqui de ambiente de casa espírita, não. Porque também aconteceu na casa espírita também, que é muito legal. Mas Diálogo com as Sombras me marcou muito essa literatura, porque as palavras, os textos saem das páginas e vêm no dia a dia. Essa live supetão aqui, como a gente chama, né, de última hora, assim, falar sobre fogo amigo, é para mostrar que às vezes a gente tem que segurar a onda, não entrar na vibe. Tem muita gente por aí que faz besteira, muitos homens fazem besteira, a masculinidade tóxica aflora, as mulheres também, muitas vezes elas também cometem crimes, mas a maioria está ligada aos homens. E aí junta tudo com aquela formação que você tem, da formação tóxica. A gente não tem que julgar o passado. A cultura mudou, as culturas tendem a evoluir, os costumes. A gente não pode julgar nem condenar o passado. Isso é muita hipocrisia. Então a gente muitas vezes é de uma geração, cala a boca já morreu, quem manda a boca sou eu, ou então cala a boca e acabou, pronto é pronto. A gente, na hora de passar isso para os nossos descendentes, a gente tenta quebrar esses paradigmas, mas eles também, na hora de aflorar, de ser confrontado ou ser afrontado mesmo, a gente, mas que vem aquela coisa interna de a gente dizer assim, poxa, aquela pessoa que me dava uma sentada, me batia, não está mais aqui. E aí o que essa pessoa faz? Desconta numa pessoa que até então, até recentemente, levava flores, jurava amor eterno, prometia proteger, e começa num grito, começa um desrespeito, e depois vai para uma agressão mais física, para não dizer o pior. Me lembro que um certo palestrante aqui, muito conhecido aqui da Bahia, chegou uma certa feita e perguntou assim, afinal de contas, o que é até que a morte os separe? Que o padre dizia. E aí ele emendou, até que um mate o outro de porrada. A gente tem que manter o respeito. Como diz naquela música do Legião Urbana, Vento no Litoral encerra dizendo, lembra que o plano era ficarmos bem? Essa pergunta que Renato Russo faz no final, ela é muito reflexiva, filosófica e muito real. Porque para terminar, não precisa terminar mal, não precisa matar o outro, não precisa encher de porrada. Ou como cantavam as músicas aqui na Bahia, em pleno carnaval, a gente está aqui ainda, final de carnaval, a fila andou, eu te falei, você não... Então a fila andou, a gente entende a fila andou como uma ofensa pra gente, uma agressão, principalmente os homens. Só que o homem também, quando ele quer passar a fila e dizer, esqueci ela, é muito fácil, mas ele não aceita quando a mulher fala essa frase para ele, porque é ofensivo, é agressivo. Tô sem óculos aqui, Fernando tá falando aqui, tô sem óculos, Fernando, eu vou ficar devendo aqui, viu? Se você quiser entrar na live aí para falar sua frase, eu tô sem lente, eu não uso lente e tô sem óculos, mas vou ficar ali devendo. Salva essa frase aí, mande para mim depois. Mas a ideia é justamente essa reflexão. Ou então aquela outra de Ricardo Chaves, agora vem você dizer que acabou. Acabou. Essas músicas de fim de relacionamento são principalmente nos anos 90, né? Tocavam muita gente.
Mas enfim, lembra que o plano era ficarmos bem. Mas não foi bem no sentido do que vocês dois queriam. Mas é acabar com o respeito, terminar de uma forma respeitosa, de uma forma, principalmente quando se tem, carinhosamente falando, os herdeiros, né? Os filhos, o filho, a filha. E é muito angustiante também quando o filho está no meio disso tudo, quando o filho presencia isso tudo. Nem sempre o espírito que está ali, até por causa da idade também, vai ter a maturidade de absorver aquilo ali. E você vai saber o saldo daquilo ali lá na frente, no futuro. Quando entender que aquele inconsciente. Então, nosso amigo aí está querendo entrar, participação. Boa noite, meu amigo, bem-vindo. Boa noite, meu irmãozão. E aí? Eu não estou vendo você, a sua tela apagou para mim. Oi? Só estou vendo a minha. A sua tela apagou para mim. Mas olha, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Você ia falar uma frase aí, mas eu não estou enxergando, não. A frase que eu escrevi sumiu aqui, mas o que eu disse foi o seguinte: meu irmãozão. Quem estiver participando aí, quem estiver assistindo, participando aí, por favor, escreve de novo a frase de Fernando aí, porque a gente perdeu. Não, a frase, quando eu entrei aqui, ele reinicia, então apagou aqui. Mas foi uma coisa muito simples. Eu disse o seguinte: meu irmãozão, eu te amo. É muito conhecimento e muita informação. Sou seu fã. Obrigado. Olha quem tá aí. Boa noite. É o sorriso. Sorriso de gargalhada. Hugo Colgate. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem. Eu só tô vendo o Fernando, mas eu tô escutando o Hugo. O Trajano, é assim, o último tema... O Trajano tá preto aqui. Também não tá aparecendo para mim, não. A última coisa que você falou a respeito dos relacionamentos, coisa e tal, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte, a respeito do respeito, né? Eu sempre digo que respeito é o início e o meio de toda e qualquer relação, seja ela qual for. E a falta dele é o fim de qualquer relação, né? O respeito é fundamental, seja numa relação de irmãos, de parentes, de marido e mulher, de amigos, de trabalho, de igreja, de qualquer coisa. Quando com respeito você chega, com respeito você se mantém. Sem respeito você vai embora, porque, né? É por aí. Com certeza. Hugo, você quer falar alguma coisa aí? Porque eu já cheguei chegando aqui, eu falei um pouquinho de fogo amigo, nossos entes queridos aqui estão próximos da gente, de repente mediunizados, são veículos assim de mensagens, até para não dizer uma palavra forte, né? Ataques a nós, não chega a ser uma traição, mas na hora que eu orar e vigiar, tem que ser mais forte. Por isso que eu estava abordando aqui também. Não, eu vou acrescentar aí o que Bichara falou, dessa questão do respeito, né? Porque, assim, às vezes, a gente se conhecendo, a gente pode evitar o desrespeito antes do desrespeito acontecer, né? Como um padre disse uma vez, se você ainda não for forte contra o pecado, não dê ousadia a ele. Então, eu acho que, assim, ter esse autoconhecimento de perceber internamente, né, assim, as nossas intenções e tal, para que a gente não espere uma situação de desrespeito acontecer
para poder falar que foi desrespeito, sabe? Mas é muito importante isso, porque assim, eu até compartilhei agora há pouco um vídeo do Carpinejar, o psiquiatra, ele falando, né? As pessoas têm suas dores, têm seus medos, então a gente tem que respeitar isso, a gente não pode criar, né, expectativas, se a intenção não é estar junto, amar e tal. Então, e o quanto, Trajano, que assim, isso acaba sendo com a gente mesmo, né? Assim, a gente também precisa respeitar. Eu acho que as pessoas, a gente passa por isso, né? Assim, até quando trazer um pouco da doutrina, quando Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, é fazer com o outro o que você quer que faça com você, é porque a gente acaba atraindo essas situações que a gente acaba provocando. Então, não é só o respeito com o outro, é respeito com a gente mesmo, né? Eu ouvi uma frase uma vez, aí já passo para vocês, que é o seguinte: respeite a pessoa amada como você quer que respeitem. Ele até eu nem ouvi com ele falando assim que a pessoa te respeite, mas ela fala assim: respeite a pessoa amada como você quer que sua mãe seja respeitada, que seu irmão seja respeitado, sabe? Eu achei isso bacana, porque assim, são às vezes pessoas que a gente ama, que a gente não quer que se magoe, então a gente acaba assim, fazendo respeitando da mesma forma que a gente quer que respeitem as pessoas que a gente ama. Hugo, é assim, na minha visão, tudo tem que começar por nós. Primeiro a gente tem que se amar para amar o próximo. Primeiro a gente tem que se respeitar para ter o respeito dos outros. Primeiro a gente tem que se cuidar para cuidar do outro, né? Primeiro a gente tem que se gostar para gostar do outro. Então, primeiro a gente tem que se tratar bem para tratar bem os outros. Então, é por aí que a coisa funciona. Os nossos atos, as nossas ações, elas têm que refletir, tem que ser o reflexo daquilo que nós somos para nós mesmos. Se você é uma pessoa mal amada, uma pessoa mal resolvida, você não tem condição de cuidar de ninguém, você não tem condição de amar ninguém, você não tem condição. Se você é uma pessoa desleixada, que larga suas coisas, se sua casa é bagunçada, sua casa é suja, se sua casa é desarrumada, como é que você vai poder executar um trabalho bem feito lá fora, na empresa que você trabalha, ou seja lá onde for? Então, tudo começa por você mesmo, né? Tudo começa com você. Aí a gente já pode até puxar o gancho da tal da reforma íntima, né? Porque o que é que a reforma íntima prega? A gente que tem que olhar para dentro, né? A gente que tem que introspectar e começar a reconhecer os nossos erros e começar a parar as nossas arestas, né? O orai e vigiai, nós, né? O orar e vigiar é para nós, é para dentro. É você vigiar os seus pensamentos, as suas ações, os seus passos. Então a gente tem que começar a se amar, tem que começar a arrumar a sua casa, tem que começar a cuidar da sua roupa, tem que começar a cuidar da sua comida, sabe? Se você não se cuida, se você não trabalha a sua autoestima, o seu amor próprio, você vai chegar aonde? Não, exatamente. E aí, pegando esse tempero que vocês trouxeram aí, né, para botar nessa panela baiana, porque na verdade, desde que eu comecei aqui, isso é bem ao meu estilo, para quem não me conhece direito, mas vocês me conhecem, mas eu acabo às vezes, mesmo que intuitivamente, botando na panela aqui vários ingredientes para feijoada, né? Então a gente já trouxe aí a questão do respeito, a questão da forma íntima, e só para mesclar um pouquinho do que eu estava trazendo lá no início, mas se juntando ao que vocês falaram,
Acho que assim, quando eu trouxe essa live hoje aqui, acho que eu acabei trazendo um pouco que eu já estava falando com o Fernando aqui nos bastidores. Claro que quando a gente está em ambiente público aqui, a gente se coloca como um dos atores do processo. A gente não é o principal ator do processo. Mas tentando desmistificar uma coisa assim, me veio a cabeça aqui agora, as pessoas têm uma ideia de dizer assim, poxa, a pessoa, e o Hugo acho que sabe bem o que é isso, o Fernando também tenho certeza que sabe. A gente, quando se dedica ao trabalho espírita, ou qualquer outro trabalho, um bandista, candomblessista, mas eu vou falar aqui pelo espiritismo. Muita gente tem uma falsa ideia de que a gente não tem problemas, que a gente não tem. Parece que a gente sabe tudo e tem uma condição superior aos outros. Isso aí é uma grande mentira, né? É uma grande inverdade, para ficar mais bonitinho. A gente tem problemas com todo mundo, até piores, né? Como o Fernando gosta de dizer muitas vezes, até pelas missões, né? Então, às vezes, mas fulano ali é palestrante. De repente alguém disse a ele, eu vou falar por mim, né? Alguém em algum momento me disse que eu tinha jeito pra coisa, vá lá, se joga. Eu tava quieto no meu canto, dando passo. Aí, às vezes, vem aqui se envolver com um negócio também de educação mediúnica, vai ser bom para eles e para você também. E não sabe os monstros que a gente enfrenta, né, Fernando? E esses monstros parece que ficam mais fortes quando você vai para lugares ditos invigilantes. Não vou nem falar desprotegidos. Quando faz o evangelho do lar, um bocado de coisa, você até protege, mas não como. Nem o centro espírita está totalmente protegido assim. O Hugo sabe bem disso, né, Hugo? Né? A irmã Sheila e outros santos. Mas onde é que eu quero chegar? Que quando eu trouxe essa live hoje, que eu chamei de Fogo Amigo, foi para trazer que às vezes os nossos entes queridos, nossos parceiros, muitas vezes, que às vezes a gente é objeto de frases, de palavras, que a gente sabe que não é verdade, ou, por exemplo, a gente não entende por quê. Então, várias vezes eu cheguei lá para o nosso amigo Fábio Alex. Pelo amor de Deus. É porque estão se comunicando, está incomodando, não. Vamos mudar de ambiente. Está incomodando? O que é? Eu não estou conseguindo ouvir nada que você fala. É uma mistura de cachorro com lobo. É um cachorro obsessor. É um cachorro obsessor. É isso aí. Então, muitas vezes, a gente não entende porque, às vezes, você sofre algum tipo de ataques, alguns tipos de perturbações e frases que você ouve, assim, palavras muito fortes, né? Tipo assim, não estou falando só de mim, não. Estou falando aqui de qualquer trabalhador. Ouve frases do tipo assim, você não vale nada, você tem um coração sujo, você é um demônio, você é o diabo. E você sabe que você não é nada daquilo. Você tem um monte de defeitos, você tem suas imperfeições, mas você não entende a ver porque as palavras chegam até você. E às vezes eu conversando aqui com o nosso amigo Fábio Alex, ele estava dizendo isso aí, tem muito diálogo com as sombras, tem muito isso. Às vezes você chega para uma pessoa dessa e tenta manter ali o equilíbrio, a retidão, porque afinal de contas é uma pessoa do seu convívio. Mas mesmo que fosse um inimigo, como Jesus disse, amar os vossos inimigos, porque você não vai tratar eles como um ente querido, né? Mas que é bem diferente. Você protege mais. Mas quando vem de uma pessoa que você tem carinho, que você tem amor, tudo, é um negócio assim que muitas vezes para o trabalhador também não é fácil segurar essa onda não, viu? Lembre-se que uma das coisas que a gente aprende quando a gente começa a fazer o desenvolvimento de mediunidade, né? Começa os primeiros cursos que a gente vai desenvolver, vai aperfeiçoar, aprender a trabalhar a mediunidade. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é que quem recebe essa permissão da mediunidade, né? Na verdade, não é porque é melhor do que os outros, pelo contrário, é porque precisa mais do que quem não é. Porque é uma missão que você tem que cumprir, é um resgate muito grande. Então, quem é médium, quem é trabalhador, quem está à frente da seara da espírita, são justamente as pessoas que mais estão precisando se reformar, mais precisando trabalhar, e não existe maneira melhor de você evoluir, de você depurar o seu espírito, do que você trabalhar, do que você cumprir uma missão importante na espiritualidade, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então é assim, meu amigo, nós somos os escolhidos para tomar porrada.
É por isso que Jesus cataplasma. Tá vendo aí, Hugo? Agora você entendeu, Hugo, por que Jesus capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados? Porque ninguém vem pronto, né? Como é? Eu tô dizendo, não sei se o Hugo tá aí, porque eu não tô vendo ele, mas eu não sei se ele caiu. É por isso que Jesus disse assim, que Jesus capacita os escolhidos, ele não escolhe os capacitados. Pois é. Vem pronto. Pois é. Então, meu filho... Tem até a história. Tem até uma história, diz que Madre Teresa falou assim, Madre Teresa sofrendo ali e tal. Aí Jesus falou, tá vendo, Madre? É assim que eu trato meus apóstolos preferidos. Aí ela falou, Senhor, é por isso que tem tão pouco. E aí... Porque, mas assim, é esse convite mesmo de reforma íntima mesmo, principalmente nessa questão de mediunidade, porque o próprio tem a cobrança da nuvem de testemunhos, né, que Paulo de Tarso falava, porque assim, às vezes vai para a mediúnica e às vezes o espírito que vai dar a comunicação está acompanhando o médium desde o início do dia, então sabe quando ele se estressou, sabe quando ele traiu a esposa, sabe, então assim, chega na hora, joga na cara, né? Assim, você tá falando para mim para perdoar, eu já para ser fiel e você traiu isso. Então é uma cobrança ainda maior para a reforma íntima, literalmente. Eu já presenciei do obsessor, né, do espírito lá, chegar para um médium e dizer: eu sei que você não é flor que se cheira. Daí tem uma história de doutor Bezerra, parece, que o espírito, conversando com o doutor Bezerra, fala assim, mas eu sei que o que vocês ainda não têm os defeitos de vocês. E você é que nem eu. Aí Bezerra falou assim, mas tem um detalhe, a gente já está querendo melhorar, a gente já está com essa intenção, a gente pode errar ainda, mas a gente já está querendo melhorar. Então, tem intenção. Isso Isso. Então, assim, mesmo que tenha recaída, o objetivo é zerar a recaída. Porque é muito difícil essa transformação, assim, de achar que vai ser de hoje para amanhã, entendeu? Não funciona assim. O milagre não funciona assim. Então, é todo um processo, é toda uma escada para subir degrau por degrau. Então, a pessoa pode mudar hoje? Pode. Ela pode começar a mudar hoje. Agora, se ela quiser. Mas compreendendo que é um processo, sabe? Uma pessoa que quer fazer um curso, ela pode não se inscrever no curso agora, mas ela pode agora pesquisar onde é que está tendo. Ela já começou o processo dela, sabe? Ela começou a mudar a vida dela a partir de hoje. É só aquele passo mesmo, um passo de cada vez, um compromisso por dia. Isso eu acho assim bem, assim, se você quiser não procrastinar tanto, pegue a sua meta e quebre ela. Você não precisa, se você chegar para, vou fazer agora de noite 50 slides. Lógico que a mente vai falar, pelo horário é muito trabalho e tudo, eu posso acabar procrastinando. Mas se eu chegar e falar assim, agora de noite eu vou fazer 5 slides. Amanhã eu faço 5 ou 10. Eu vou chegar no final de semana com 50 já. Então, assim, é esse pouquinho mesmo, essa meta dividida que a gente vai montando. E essa reforma íntima é a mesma coisa, sabe? O evitar, assim, às vezes alguns contatos, alguns locais e tal. Assim, isso é bem... Mas a gente pode começar, a gente pode ser feliz hoje, sim, sabe? Porque vai demandar deixar alguns prazeres de lado e que às vezes a pessoa não quer largar. Está muito confortável para ela aí. O problema é que tem gente que só muda depois que chega no fundo do poço. O pior é que o poço não tem fundo. Não tem. A queda vai ser constante.
Obrigado, meu Hugo, por me lembrar disso. Assim, parece que quando a gente que trabalha, com a espiritualidade, a gente que está com os nossos canais mais abertos para a espiritualidade, é impressionante, né? Quando você começa a se propor, né, a fazer, a assumir a questão da reforma íntima, ou fazer um trabalho, ou começar a mudar os caminhos, mudar os pensamentos, rapaz, o que aparece de encrenca no meio do caminho para desviar você é impressionante. É impressionante. Parece que a quantidade de pedras no caminho triplica, né? É tanta encrenca que aparece, é tanto obsessor, é tanta confusão que botam na sua frente para ver se você desiste, né? Porque a coisa não é fácil. Não é o quê? A coisa não é fácil. Não é o quê? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter consciência de que nem tudo na vida são obsessores, né? Tem gente que tem mania de botar a culpa de tudo em obsessor, né? Sim. E mesmo obsessores, se você quiser, se você tiver vontade própria, se você estudar e começar a tal da reforma íntima, até esses obsessores, com o tempo, você vai conseguindo, né, alijá-los, afastá-los, se livrar deles, ou até rir deles, porque você vai perceber que eles podem até continuar ali, mas eles já não estão mais influenciando você. Né? Com certeza. Trajano, Hugo, a sua tela alguma coisa? a sua tela tá preta, tá apagada. Eu tô vendo a mim e Não, Hugo. mas tem acontecido isso nas lives, mas eu tô lhe vendo. Mas é isso, é o último dia de carnaval, né? Amanhã, eu estava falando aqui no início, mas é mais cedo que eu particularmente nunca gostei dessa frase. Eu sempre gostei de produzir, de estudar, de trabalhar. Eu sempre, independente de salário bom, salário ruim, eu sempre gostei de agregar e produzir, seja voluntário ou remunerado. É uma coisa minha isso. E eu nunca gostei dessa frase que a gente, às vezes, o Brasil, ele não conquista o devido respeito. Ele merece respeito, mas a gente não ajuda nesse respeito, principalmente a maioria das regiões do Brasil, né? Que muito festiva. Folclore e festa é muito bom, mas eu não gosto dessa coisa de o ano só começa depois do carnaval. Eu nunca gostei dessa frase, eu odeio essa frase, porque ela acaba sendo desrespeitosa até porque quem está procurando trabalho, entendeu? E a gente não vive uma realidade. Todo dia. Pois exatamente. Então, assim, aí muitas vezes a gente vai lá para o Sul, para o Rio, São Paulo, outros lugares, e pensa, a questão do folclore, vontade de trabalhar, é mito, é realidade. Às vezes se defende, mas também as pessoas que estão aqui com a gente não ajudam, né? Mas, enfim, a gente está tendo essa luta, independência espiritual, edificante, a gente tem um propósito, a gente tem nossas missões individuais, o Hugo aí tem a evangelização dele, tem o jornalismo dele, Fernando tem a massoterapia, tem a terapia, tem toda uma forma aí do dom da cura, né? E a gente acaba ajudando aqueles que mais precisam. Não faça essa testa não, porque eu vi, viu? Você franziu a testa assim, porque é um dom da cura, sim, deixe de modéstia, porque a gente sai melhor que chega aí quando está com você. Independente da técnica competente, da energia. Claro que aí, como você sempre fala, né? Tem a questão do encontro, né? Não adianta você doar se você não tiver uma receptividade daquela benfeitoria, né? Se a pessoa não tiver propensa a receber aquilo, estiver travada, né? Dificilmente ela vai ser beneficiada, por mais que você se entregue. Você sabe disso, né? Então, a mesma coisa às vezes acontece no passe. Você vai lá, faz o passe com maior amorosidade e você não sabe o que está dentro da cabeça da pessoa, né? Se ela está disponível, ela está com pressa. Hugo sabe bem disso, lá na irmã Sheila, né? Muitas vezes a pessoa pergunta se o passe é rápido, né, Hugo? Ou então, quando o passe acaba, já quer ir embora. E a gente orienta, não, o trabalho só se completa, né, Hugo, quando acaba a doutrinária, porque os mentores estão trabalhando e a pessoa parece um papapasse,
Ela vai lá, toma o passe porque alguém mandou e já vai pegar o carro e ir embora, né? O Hugo sabe bem disso, né? Tem Muitas vezes, não, fica mais um muito, pouquinho gente. aí, o trabalho está continuando, né? E a mesma coisa mediúnica às vezes está ali, a pessoa está lá de fora, aguarde mais um pouquinho aí e tal, tenha paciência, vai meditar, vai orar para ajudar a sustentar o trabalho, né? Mas enfim. Mas voltando aqui ao que Meu eu falei no querido, início, o em diálogo com todo as lugar é sombras, assim. é, Todo lugar é infelizmente. assim. Eu estou meio perdido aqui do tempo e do horário, mas eu sei que vocês estão Olha, com seus compromissos aí. eu tô com a minha bateria aqui em 28, né? A minha não, A do minha também. celular. Mas A minha, olha, a respeito a do que minha não, você do celular. falou aí, a respeito do que você falou aí de dom da cura, coisa e tal, essas mãos aqui, ó, elas fazem acupuntura, elas fazem massagem, elas dão passe, elas ministram jorei, mas elas também sabem fazer bolo e sabem fazer pão. Então vou chamar, a gente vai marcar um dia para vocês dois virem aqui. Eu vou fazer um bolo, vou fazer um pão, fazer um café moído na hora, que eu compro os grãos gourmet, faço o cafezinho moído na hora, para a gente, sabe, bater altos papos aqui. Quem sabe a gente não fazer uma live daqui, nós três juntos. Vai ser muito O chá engraçado, do assim. Fernando, pronto. O chá do Hã? Fernando. Aí o Hugo vem a conhecer a minha casa, né, Hugo? Pelo amor de Deus, né? Sair um pouco aí do seu palácio e vir aqui na, como é? Na plebe um pouquinho assim, vir Minha conhecer humilde aqui residência. Minha humilde residência. meu humilde lar. Minha humilde lá. É isso aí. Ok, gente. O Hugo, quer fazer alguma consideração final aí? Já com os agradecimentos aí. Obrigado Não, pela não, disponibilidade assim, de vocês só duas aí. você falou aí do carnaval, e aí algo que eu postei agora também, agora há pouco, né? Mais cedo, aliás, que já, a pessoa que acha que o ano só vai começar agora depois do carnaval, e aí eu lembrei, ó, quem começou o ano depois do Réveillon vai ter um mês na frente. Então, quem vai começar o ano agora depois do carnaval tá atrasado. E aí e uma frase do Bernardinho, né, que ele conversando com o Bruno, o filho dele, que é jogador também, o Bruno teve um dia que ele acordou de manhã cedo e tava com preguiça e falou: pai, hoje eu não tô querendo treinar não. E aí o pai falou, o Bernardinho falou: ó, meu filho, tudo bem, eu respeito a sua escolha, você não querer treinar, mas lembre-se de que um dia a menos de treino é um dia mais distante para a realização do seu próprio sonho. E aí, assim, o menino É verdade. saiu da cama e foi treinar. Mas, assim, então a mesma coisa. A pessoa que leva o tratamento empurrando com a barriga, é ela mesma que é prejudicada, porque a cura vai demorar de chegar para ela, É, sabe? E às vezes a pessoa que está mais engajada vai se curar mais rápido. Então, assim, mas assim, aquela coisa de que, assim, tem gente que precisa doer, não tem jeito. Eu conheci um caso de um senhor que era alcoólatra, ele chegava em casa e vomitava na sala. Aí a mulher, toda preocupada, ia, dava banho nele, botava ele na cama, limpava a sala, que não sei o quê. Sempre que ele acordava no dia seguinte, ele não lembrava. E quando a mulher falava, tocava no assunto, ele levava na brincadeira, porque ele não acreditava, porque ele estava na cama, arrumado e tal, e tudo, e a sala limpa. Aí teve um dia que a esposa, impaciente, ela simplesmente chegou e falou assim, quando ele chegou e vomitou na sala e deitou em cima do vômito dele, ela olhou para ele e falou assim, você vai dormir aí hoje. E quando ele dormiu, quando ele acordou, que ele viu a situação que ele estava, foi que a ficha dele caiu aí ele por conta que a acreditou. esposa estava sendo verdadeira. Então, assim, gente, é, tem gente que precisa passar aquilo ali, sabe? Exato. E a gente é a criança que está começando a andar, que ela precisa tomar o estômago dela. A É. gente não pode, em nome do amor, mesmo que a gente queira que a pessoa se dê bem, pro bem dela, sabe? A gente não pode
impedir isso, porque a mudança tem que vir de dentro. Não é aquela coisa de, vou me confessar, vou me batizar e tá tudo bem. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Se fosse um batizado que livraria tudo, a igreja agora estava lotada e não tá. Então, assim, precisa vir de dentro. E às vezes tem gente que consegue fazer essa transformação de dentro na religião, massa. Mas tem gente que não. Tem gente que precisa chegar quebrar a cara, sabe? Para poder acordar e perceber que aquele tratamento ali poderia ter ajudado. Que a pessoa já poderia procurar uma ajuda terapêutica. Poderia, que assim, não tem essa coisa de foi Deus que quis assim. Não, isso aí é discurso de derrotado. Exatamente. Que fica, não sai do lugar e é Deus que quer que eu fique aqui, que é meu karma. Cristo é derrotado. Isso aí não. Então é uma reflexão bem bacana essa, até para que a gente possa começar o ano. Eu todas as manhãs, desde outubro, desde o início de outubro, eu estou frequentando uma academia antiga que tem aqui em Brotas. E assim, o meu horário é das 9 às 10. E é o horário que tem os cabeça branca todo, né? É o horário da terceira idade. E é muito divertido. Tem dias que eu vou andando, eu saio de casa, vou andando, dá 1 quilômetro daqui de casa até lá. Tem dias que eu acordo cansado, fui dormir tarde, eu tive insônia, estou numa preguiça danada. Aí hoje eu não vou não, eu estou cansado. Aí levanto, vou tomar meu café, coisa e tal. Daqui a pouco eu sento aqui no sofá. Aí disse o quê? Eu vou sim. Eu estou com preguiça, mas eu não posso perder, eu não posso abrir mão daquela resenha maravilhosa. Porque assim, eu sou sozinho, eu sou só. Então, é uma forma de eu socializar também. Lembra aquilo que eu estava falando antes? Tem que começar de mim. Eu tenho que me gostar. Eu tenho que querer me ajudar. Aí eu penso, não, eu vou, porque é uma alegria muito grande. Aí eu vou caminhando. Eu sou aquele que cumprimenta todo mundo na rua. Quem responde, quem não responde. Os porteiros dos prédios todos, o pessoal das barraquinhas, das vendas, os vendedores, tudo quanto é canto. Até que eu chego lá. Quando eu chego lá, que começa aquela festa, aquela resenha, aquela graça toda na academia, quando eu vejo, eu já estou terminando os exercícios todos na maior alegria, tá entendendo? Na maior disposição, porque eu vejo que é importante para mim. Eu vejo que é importante para mim. Aí, ó, é fazer o que tem que ser feito em prol de nós mesmos. A psicóloga Gilmara Azevedo. É isso aí, Gilmara, perfeito. Perfeito, né? A gente tem que fazer por nós, né? Eu sou um cara que recentemente fiz 61 anos, sou sozinho. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu vou esperar que a providência divina cuide de mim? Não vou, não. Eu tenho que tomar as iniciativas, sabe? Eu vou para a cozinha todas as manhãs preparar o meu café da manhã com a maior alegria. E não é uma coisinha assim de cortar um pão e botar uma manteiga, não. Eu preparo, é uma coisa toda elaborada, sabe? De usar panela, de usar cafeteira, de usar as coisas, cortar fruta, já boto tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Faço minha crepioca toda recheada. Meu almoço também, eu capricho, eu preparo aquele prato bonito. Porque eu me gosto, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim, sabe? Eu não me vejo, aliás, eu nem posso, né? Mas mesmo que eu pudesse, eu nem me vejo abrindo um pacote de comida congelada, esquentando no micro-ondas e comendo. Eu não me vejo fazendo isso, né? Eu arrumo a minha comida, trago para a mesa, sento à mesa, sabe? Com o melhor prato que eu tenho, com o meu talher bonito, com o meu copo bonito, com tudo que eu tenho direito. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. É isso aí, com certeza. Eu também estou entrando aqui no modo reserva de bateria, estou com medo aqui de complicar. Mas, assim, muito a contribuição de Hugo aí, a sua, muito, muito rica. Só para fazer um desfecho aqui rapidinho, eu confidenciei isso aí para poucas pessoas, né, uma coisa bem particular. Esse exemplo que Hugo deu aí, de Bernardinho com o Bruninho, né, filho dele com
Vera Mosca, se eu não me engano, né, que também é atleta, já tem aquele ambiente de atleta. E aí eu me lembrei que meu filho Pedro está na escola, no CT de futebol, já tem uns 4 meses, mais ou menos 3 meses que eu botei lá, e eu tenho uma rotina com ele, assim, de levar ele sempre, terça, quinta, segunda e quarta e tal. E ele, em 2 meses, digamos assim, foi do céu ao inferno, no bom sentido. Todo um processo de persistência. Eu estou longe de ser aquele pai que gosta de projeta no filho aquilo que eu não fui, muito pelo contrário, eu sou muito bem resolvido. Eu sou goleiro desde pequeno, adoro a posição de goleiro, e deixei a liberdade para ele escolher o esporte que ele queria. E aí começou a natação, o pai pediu mudar o futebol, interage, mas enfim, resumindo. Ele queria fazer o gol dele, ele queria ter o primeiro gol dele lá no meio, só que a habilidade precisava ser desenvolvida. E toda vez que ele saía de lá, ele tinha aquela firmeza de pai, nos dias, bora descer, nos dias que não tinha jogo, ele pegava a bola e bora treinar lá embaixo, que amanhã a gente tem CT. Então ele criou digamos, uma persistência, uma obstinação de querer se melhorar. Achei muito legal isso com 11 anos. E aí, lá, quando eu interagia com os outros, tudo não dava certo, errava o passo, eu falei, calma, meu filho, vai dar certo uma hora dessa. Mas eu quero fazer o gol, não sei o quê, eu quero o Neymar, porque o Cristiano Ronaldo. Eu falei, calma, meu filho, você ainda é um bom zagueiro, você desarma bem. Eu fui vendo a vocação dele ali, né? Não querendo atrapalhar. Porque às vezes você tem um dom, tem um talento, mas tem que dizer a realidade. Você é um grande destruidor. Você mata a jogada, mas para criar é outro processo. Aí foi criando. Fui trabalhando na cabecinha dele, até que um dia ele pegou uma bola lá perdida e deu um bico e fez o gol. Rapaz, ele não sabia para onde olhava, ele foi uma emoção tão grande, os coleguinhas foram abraçar ele, e ele assim, olhou para mim, vibrando, cerrou os punhos assim, eu disse, meu filho, parabéns. Eu levantei, bati palma, peguei depois a imagem da câmera, botei no grupo da família, né? Pô, foi muito emocionante. E semana passada, quando ele estava se encaixando no processo, crescendo, teve um susto lá, ele tomou uma bolada, ele usa aparelho e o lábio ficou preso no aparelho, assim, meio que esticado. Aí nessa hora eu tirei a farda de pai e virei socorrista, né, do meu próprio filho. E aí aquela coisa, ficou nervoso, agitado, eu pensei em tudo na hora, eu botei no carro, os pais lá me ajudaram, mas com calma, eu botei no meu carro e fui para a clínica mais próxima, conveniada, né, que a gente tem, onde cuida do aparelho dele. E eu disse, calma, meu filho. Eu fui dirigindo e acalmando ele, porque estava nervoso, chorando. E eu fui com um susto, né? E eu cheguei para ele e disse assim, vai dar tudo certo, se acalme, não fale nada, fique mudo aí por 30 minutos. E acalmando do meu jeito. E ele, pô, mas eu tô horrível, minha boca como tá, eu tô feio. Eu falei, não, você é lindo, continua lindo, não vai fazer nada. A dentista vai tirar isso aí em 1 segundo, ele vai nada. Eu falei, você quer apostar? Quer apostar comigo que a dentista vai pegar a ferramenta certa e com a técnica vai tirar isso aí em 1 segundo? Aí eu subi lá, fui no negócio da papapá. Eu sei que esse processo levou, Fernando, uns 30 minutos, mais ou menos 20 minutos. E quando saiu, ele, graças a Deus, agora minha boca tá normal. Mas foi uma cena assim, pra quem olha, pra quem não tá acostumado, é uma cena meio feia, né? O lábio ficou preso no aparelho, assim, tudo, não conseguia abrir a boca direito. E lábio é uma região que você não pode tocar muito, porque senão pode rasgar e ferir. E eu acho que eu tomei umas 3 multas nesse dia aí. Eu não vou nem. Alguém da Transformador pode estar assistindo, mas foi por uma emergência, né? E depois disso, ele já está de boa. Aí, bora jogar bola, bora jogar bola, bora jogar bola. Quer dizer, a resposta psicológica e emocional dele, depois do fato, eu pensei que ele ia ficar sem querer por jogo mais. Disse, não, vou treinar que eu vou voltar. Mas fica uma dica para os pais aí, de um vacilo que eu dei também, outros pais vacilam também, né? A gente providenciar com o ortodontista um protetor, né? Eu me passei desse protetor, mas tem que botar na boca. Porque ninguém tá livre de tomar bolada. Olha, a bateria aqui já tá. A bateria aqui já eu já vou encerrar. Tá. E nesse caminho eu fui dizendo para ele, seu pai também já caiu, já bateu cabeça, já quebrou a perna, seu pai também já bateu a boca. Meus amigos também na idade dele já estouraram a gengiva. Então, assim, isso é uma coisa de criança, gente. É só manter a calma que tudo se resolve. Mas, Fernando, obrigado aí pela participação. Os obsessores aqui em forma de natureza do cachorro já foram embora. Foi ótimo. Obrigado aí pela participação, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, botar no engajamento aí nos seus feeds.
Mas, obrigado. Sexta-feira de carnaval. Essas lives de última hora que você pega a gente no laço, na curva, são ótimas. São sempre divertidas. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. E eu peço desculpa também pelo supetão. O Hugo acho que caiu aí, não voltou mais não. Tá com dor no joelho, ele caiu. Não, o Hugo tá aqui. Tô aqui. Ah, tá aí? Tô aqui. Tá aqui. Ah, que apareceu aqui pra mim, o Hugo saiu. Não, obrigado. o Hugo tá aqui. Mais uma vez, viu? Beijo. Eu que agradeço. Foi massa. Gente. Marcar Boa toda noite, meus semana. queridos. Boa noite, meu irmãozão. Toda semana a gente faz uma dessa. Com certeza. Valeu, gente. Deus acompanhe. Obrigado. Beijo, boa noite. Boa noite.